Olá, meu nome é Igor Camporês e eu vou apresentar o artigo com o título de RoboMus Robotic Musician Synchronization. A computação musical, ela descreve o uso da computação na música e vice-versa, isso desde meados de 1950. Nessa grande área de computação musical, destacam-se as áreas de UbiMus, que descreve o uso de conceitos de computação ubíqua nas atividades musicais, e IOMUS-T, que propicia a aplicação de UbiMus em infraestrutura de IoT, que é a Internet das Coisas. O objetivo desse trabalho é fornecer mecanismos para a sincronização entre robôs musicais que possam ser aplicados às atividades musicais. Assim, tem-se a plataforma RoboMus, que é uma plataforma para performances musicais robóticas em tempo real, onde no lado esquerdo temos as interfaces de controle, do lado direito os robôs musicais e no centro um centralizador de mensagem, que é o servidor de sincronização de mensagens musicais. Assim, o RoboMus define formatos de mensagem. Aqui nesse trabalho nós vamos estudar o formato de ações específicas e o formato de mensagem do atraso de execução. Nesse caso, as ações específicas têm o objetivo de fornecer uma maneira para que uma interface consiga controlar um robô sem mesmo conhecê-lo previamente, onde o robô envia suas ações para essa interface. Assim, uma ação ela está entre o símbolo de maior e menor, onde o primeiro item é o nome da ação, o segundo item é um parâmetro e assim por diante, onde o parâmetro é separado por underscore, separando o tipo e nome do parâmetro. Além disso, temos separado por parênteses o conjunto válido para cada parâmetro. Por exemplo, para a ação 1, o parâmetro 1 da ação 1 tem-se o conjunto 1, conjunto de valores válidos. Vamos a um exemplo para poder entender melhor. Por exemplo, aqui temos a ação de tocar, que possui o parâmetro corda do tipo I, do tipo inteiro, podemos verificar na tabela, e traste do tipo I, também tipo inteiro, intensidade do tipo float, onde para corda temos os seguintes valores válidos: 1, 2, 4, 5 e 6. Além disso, nós temos a mensagem de atraso, que é uma mensagem que tem o objetivo de fornecer uma maneira de o robô, entre aspas, contar para a interface ou para o servidor centralizador quanto tempo ele gastou para executar tal ação, ou seja, o atraso mecânico do robô. Assim, nós planejamos estratégias de macrosincronização aplicadas à plataforma RoboMus. Essas estratégias são executadas dentro do servidor centralizador, elas visam fornecer então a sincronização primária para os robôs, e a primeira estratégia é para a sincronização de relógio, onde foi implementado o algoritmo SNTP. Além disso, visando compensar os atrasos mecânicos dos robôs, que são atrasos também existentes nos seres humanos, pois, por exemplo, ao bater palma, o ser humano precisa antecipar o seu movimento, ou seja, iniciar o movimento dos membros momentos antes da desejada resposta sonora, para que possa compensar o atraso devido ao movimento necessário das mãos. Assim, pensou-se em utilizar redes neurais para poder aprender o perfil de atraso de cada robô e poder compensar esse atraso. Neste caso, como foi explicado anteriormente, a entrada da rede utiliza os parâmetros das mensagens, ou seja, você passa a última mensagem que foi executada, onde acredita-se que isso levará ao estado atual do robô, e a próxima mensagem, o estado futuro do robô. Neste caso, a rede consegue prever o atraso da transição do estado atual para o estado futuro. E essa rede ela foi treinada por intermédio do servidor de sincronização, pois como ele já conhece todas as mensagens e todos os conjuntos válidos, ele pôde gerar centenas de mensagens, enviar essas mensagens para o robô e o robô retorna o atraso. Quando o robô retorna o atraso, o servidor vai guardando essas informações para posteriormente treinar uma rede neural e aprender o perfil de atraso de tal robô. Além disso, temos estratégias de microsincronização. São estratégias de sincronização fina,
embarcado nos robôs. E uma das estratégias é o módulo perceptual autônomo para sincronia rítmica, onde, nesse caso, o robô usa de processamento de sinais para poder chegar à sincronização rítmica, ou seja, ele, entre aspas, ouve a performance, estima o BPM, estima a sequência de pulsos, estima a assinatura de tempo, encontra o compasso na sequência de pulsos, gera um padrão rítmico, sincroniza esse padrão com as próximas batidas e controla os componentes do robô para poder, de fato, executar essas batidas. Para testes, nós desenvolvemos o BongoBot, um robô desenvolvido em cima, então, de um bongo, onde foi usado solenoides para bater na pele do bongo. Nesse trabalho, nós controlamos apenas as solenoides centrais e todo esse robô foi controlado por um Raspberry Pi, um driver de corrente e os solenoides. Nesse caso, embaixo de cada pele desse tambor, nós inserimos um sensor piezoelétrico para ler a batida, ler o momento em que o som aconteceu, o momento em que bateu-se na pele, para que possamos calcular o atraso, pois se em T0 o Raspberry enviou um sinal para controlar o solenoide e em T0 mais delta chegou o sinal do piezo, significa que o atraso mecânico foi de delta. E o Raspberry pode enviar esse delta para o servidor, fornecendo então um mecanismo para que o servidor possa aprender o perfil de atraso desse robô. Como resultados da sincronização entre relógios, utilizando o SNTP que eu comentei anteriormente, temos então o Raspberry Pi, utilizamos só o Raspberry Pi, foram 2, e não utilizamos o robô. Nesse caso, esses Raspberries, eles se sincronizaram com o servidor, ou seja, sincronizaram seu relógio e o servidor mandou centenas de mensagens para eles, com um momento para ser executado que vai dentro da mensagem. Então, tomando como exemplo o Raspberry 1, quando o relógio interno desse Raspberry chega no momento que está descrito na mensagem, ele envia um pulso para o Arduino. Idem para o 2, que também faz a mesma coisa com o seu relógio interno. Neste caso, o Arduino pode calcular a diferença entre os pulsos, e com essa diferença nós podemos estimar a diferença de relógio entre eles. Assim, nesse primeiro teste, no gráfico A, nós podemos notar que houve um crescente atraso ao longo do tempo, ao longo das amostras, porque a sincronia foi feita só uma vez, e devido à imprecisão dos relógios, eles passaram a se atrasar mais. Isso é conhecido como drift, ou deslocamento de relógio. Para resolver tal problema, nós fizemos então uma ressincronização a cada 30 segundos, onde nós podemos ver no gráfico B que não existe mais um atraso acumulativo, entretanto aumentou-se a variação, pois é uma imprecisão do protocolo SNTP. Mas todos os valores ficaram abaixo de 20 milissegundos, que é o limiar da percepção humana adotado então por esse trabalho. Neste caso, nós tivemos um atraso médio de 7,82 milissegundos e um desvio padrão de 5,55. Os resultados para a macrosincronização entre robôs foram desenvolvidos separando o nosso BongoBot em dois, ou seja, como são dois tambores, nós separamos um tambor para um robô e o outro tambor para outro robô. Neste caso, da mesma forma, o servidor treinou esses robôs, treinou o atraso de cada robô, ou seja, ele aprendeu o perfil de atraso de cada robô e enviou centenas de mensagens. Então, quando um Raspberry chegava no seu relógio interno ao mesmo momento da mensagem, ele enviava o pulso de controle para controlar o solenoide. Quando o solenoide bate na pele do bongo, o piezoelétrico que eu expliquei anteriormente, ele agora foi lido pelo Arduino. Neste caso, o Arduino pôde ler o momento em que a batida ocorreu, tanto do robô 1 quanto do robô 2. Assim, pôde-se estimar a diferença entre as batidas dos robôs. E, falando das redes neurais, o modelo foi usado um Perceptron Multilay, onde o robô 1 apresentou um erro de 0,0173 e o robô 2 de 0,0074, um erro baixo. Assim, temos aqui um resultado sem aplicar a compensação do atraso, onde foi forçado um atraso de 100 milissegundos constante em uma das solenoides para poder
ter um atraso maior, um atraso mais perceptível para a gente poder avaliar bem a rede. Neste caso, outra coisa importante de avaliar é a amplitude, que a amplitude aqui está variando de aproximadamente 70 para 120, então quase 50 milissegundos de amplitude. E após a aplicação da rede, nós podemos notar que a maioria das amostras ficaram abaixo de 20 milissegundos, o limiar da percepção humana, e a amplitude também ficou em torno de 20 milissegundos, excluindo, é claro, esse ponto, que foi um ponto fora da curva. Aqui nós chegamos a 6,65 milissegundos de média, com um desvio padrão de 4,35 milissegundos. Para a microsincronização, nós montamos o seguinte setup, onde nós tivemos um metrônomo como fonte de áudio. Ou seja, o robô tentou se sincronizar com esse metrônomo. O robô ouviu o metrônomo e tentou se sincronizar com ele. O robô pôde ouvir através de uma interface de áudio USB e nós usamos outra interface de áudio USB com 2 canais para poder gravar o sinal do metrônomo e o sinal proveniente do robô através do sensor piezoelétrico. Neste caso, nós conseguimos avaliar a diferença entre as batidas, entre a batida do metrônomo e a batida do robô. Assim, fizemos 10 testes. Desses testes, o teste 5, 6, 8 e 9 apresentaram atrasos médios acima de 20 milissegundos. E isso aconteceu por causa da imprecisão na hora de se estimar o BPM. Podemos notar que teve uma imprecisão. Nessa coluna nós temos o valor real e aqui o valor estimado. Além disso, para executar todo o algoritmo de microsincronização, o robô gastou em média 7 segundos. E só de ter gastado 7 segundos e estimado errado o BPM, já acumulou-se atraso. Bom, para esse trabalho, a sincronização do SNTP mostrou então resultados satisfatórios para a implementação com esses 2 robôs, dado que uma avaliação com mais robôs é necessário para avaliar a precisão do algoritmo. A macrosincronização apresentou um resultado satisfatório também, pois com apenas 2 batidas acima de 20 milissegundos no teste, a microsincronização apresentou um resultado razoável, onde notou-se um acúmulo de atraso. Como eu falei, 40% dos testes tiveram atraso médio acima de 20 milissegundos. Isso foi ocasionado pela imprecisão do BPM e pelo tempo de processamento também. Assim, nós agradecemos à UFES, à CAPES, ao Labitel e ao Nescom. Obrigado.